Escreva as porcentagens na forma de frações irredutíveis. Bom, nós falamos num vídeo anterior sobre o que é uma fração irredutível, simplificar a fração até que ela chegue numa forma irredutível. Se não viu o vídeo, assista o vídeo anterior, né? Assista para que a gente possa entender melhor isso aqui. Então, 50% é o mesmo que escrever 50 sobre 100. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. Se é o mesmo que 50 sobre 100, eu quero escrever isso aqui numa forma irredutível. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Primeiro, para encurtar esse caminho, eu poderia dividir 50 por 2, que dá 25, 100 por 2, que dá 50, e assim por diante. Mas eu também posso cortar os zeros, então eu vou mostrar das duas formas para você fazer da maneira que fica mais fácil para você. Os dois números podem ser divididos por 2? Sim, eu posso dividir esse aqui por 2 e esse também por 2. O número que eu coloco aqui tem que funcionar para os dois números, o de cima e o de baixo, numerador e denominador. 50 dividido por 2 dá 25. 100 dividido por 2 dá 50. Ou seja, 50 sobre 100 é equivalente a 25 sobre 50. Isso é uma fração equivalente. Ainda consigo dividir? Consigo. Dá para dividir esses dois números por 2? Não. Mas eu posso, por exemplo, dividir por 5. Por exemplo, se eu dividir aqui por 5, 25 dividido por 5 vai dar 5. 50 dividido por 5 dá 10. Então aqui, 5 sobre 10 equivale a 50 sobre 100, que é o que aconteceria se a gente tivesse cortado os zeros no começo. Eu já viria direto para cá, para 5 sobre 10. Não encurtaria o caminho? Então, 5 sobre 10 ainda posso dividir? Posso. Eu posso dividir esse de cima por 5, posso dividir esse de baixo por 5 também. Esse 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, escrever 50% na forma de uma fração irredutível é o mesmo que escrever 1 sobre 2, porque aqui já não tem nenhum número que eu possa dividir. Então, olha só, era 50%, 50% na forma de porcentagem é 50 sobre 100. 50 sobre 100, quando eu simplifico, eu divido o de cima por 2 e o de baixo também por 2, vai ficar 50 dividido por 2 é 25, 100 dividido por 2 é 50. Ainda posso dividir por um mesmo número? Posso, usei o 5 aqui e o 5 aqui. 25 divide por 5 é 5, 50 divide por 5 é 10. Ainda posso dividir? Posso dividir por 5 aqui e aqui. 5 dividido por 5 é 1. 10 divide por 5 é 2. Eu consigo dividir ainda? Não. Então, essa é a fração irredutível. 50% de uma coisa representa a metade dessa coisa. 50%, metade, 1 sobre 2, meio. Certo? Um outro exemplo aqui, Eu quero escrever 20% na forma de uma fração irredutível. Então, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Eu posso, como eu disse no anterior, eu poderia cortar os zeros, né? Já que eu tenho zero em cima e embaixo, se eu corto um zero aqui em cima, eu posso cortar um aqui embaixo também. E eu encurto o meu cálculo, mas eu vou fazer ele completo, vou fazer ele sem a abreviação para a gente entender o passo a passo. Olha só. Se eu dividir aqui, dá para dividir os dois números por 2? Dá. Divido esse por 2, divido esse por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 100 dividido por 2 dá 50. Então, eu já reduzi.
Eu cheguei a uma fração equivalente. 20 sobre 100 é o mesmo que 10 sobre 50. Eu vou continuar simplificando. Eu posso dividir por 2 ainda? Posso. Se eu dividir esse por 2 e esse por 2, 10 dividido por 2 dá 5. 50 dividido por 2 é 25. Eu ainda consigo dividir por 2? Não. Consigo dividir por 3? Também não. Por 4? Também não. Por 5 eu consigo. Então, 5 dividido por 5 e 25 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho aqui 1/5. Já dá para dividir ainda? Não, essa é a fração equivalente. Então, 1/5 é o mesmo que os 20%. Então, 20% é o mesmo que 1/5, tá? Pegar 20% do todo é o mesmo que dividir esse todo por 5 e pegar uma parte dele. Tá aqui. Se eu tivesse cortado os zeros no começo, né, só para explicar como é essa abreviação cortando por zero, nessa parte aqui, vou colocar um ou, poderia ter sido feito assim, só para demonstrar. Poderia ter feito assim, nesse 20 sobre 100, se eu cortasse um zero aqui e um zero aqui, ficaria só 2 sobre 10. Eu já iria abreviar assim, Se é 2 sobre 10, eu ia simplificar. Vou colocar aqui, 2 sobre 10. Se eu cortar o zero, vira 2 sobre 10. Eu dividiria esse por 2 e esse por 2. 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. Isso aqui é o mesmo que isso aqui. Faria menos cálculo, dava para fazer do mesmo jeito, só que aqui eu fiz completo, sem abreviações, para tirar todas as dúvidas. Olhe o vídeo, assista quantas vezes for preciso, é muito simples calcular isso. Nunca foi tão fácil calcular isso.